A Cochupé realizou no último dia 31 de julho, em sua sede em Guaxupé, o 6º Fórum Café e Clima, que teve como objetivo apresentar cenários com informações técnicas, climatológicas e ambientais sobre a safra cafeeira atual e o que pode ser esperado para 2025. A expectativa do mercado de café encontra-se sob cenário rigoroso devido às condições climáticas no Brasil. A observação atenta é motivada pela instabilidade meteorológica que está gerando preocupações significativas em relação às perspectivas da indústria cafeeira no país. Entre os cafeicultores, um clima de atenção intensa devido às condições climáticas críticas observadas em regiões estratégicas para a produção como o sul de Minas Gerais e o Espírito Santo. O foco recai sobre a safra 2024-2025, num momento crucial para o desenvolvimento da cultura, com preocupações crescentes relacionadas à insuficiência de precipitação. Segundo Mário Ferraz de Araújo, gerente de desenvolvimento técnico da Cochupé, os palestrantes desse fórum possuem grande conhecimento em suas áreas e estudam constantemente para trazer informações atualizadas aos cafeicultores. O que a gente tem que realçar, quer dizer, a informação nós estamos levando, né? E aí cabe ao produtor, ao cafeicultor, transformar essa informação em conhecimento, aí é o papel dele. A grande maioria dos cooperados vê com muito bons olhos esse tipo de iniciativa, porque não tem nada de especulação. O que a Cochupé prima por trazer é a realidade. São informações que realmente vêm de encontro à necessidade do negócio do cafeicultor, que é a base principal da Cochupé, né? Sem o cooperado não existiria a Cochupé. Então o nosso cooperado tem que estar municiado das melhores informações possíveis, né? E é isso que a Cochupé traz. Então esse cooperado tem por bem aproveitar essas informações. E a grande maioria dos cooperados assim o faz. As informações para o cooperado e a estrutura também. As estações meteorológicas que eram 12, passou para 70, a previsão é 100. A Cochupé sempre buscando estrutura para dar suporte ao cooperado. É isso mesmo. Nós temos aqui um convênio junto com o Instituto Federal Sul de Minas, tá? Que está na responsabilidade do nosso coordenador de geoprocessamento, o Guilherme, que tem feito um ótimo trabalho. E a intenção é realmente desenvolver o SISMET, o nosso sistema de meteorologia, né? E junto com ele o nosso sistema de aviso de doenças. Então, quanto mais pontos nós tivermos informações das estações meteorológicas, mais fidedignas serão essas informações e mais assertivas serão as recomendações do nosso técnico. Então aí nós fechamos o cerco, né? Então é a tão falada teia de informações. A gente se municia de dados, transforma isso em informação, o nosso técnico tem o conhecimento para fazer a recomendação da maneira mais assertiva, de acordo com as condições climáticas reinantes naquele momento. O engenheiro agrônomo Guilherme Vinícius Teixeira, coordenador do Departamento de Geoprocessamento da cooperativa, falou sobre as condições meteorológicas ocorridas na safra 2024-2025 e suas consequências nas regiões cafeeiras da Cochupé. Esse evento é um evento de grande importância para nós quanto Cochupé e também para os nossos cooperados, que é o momento da gente falar das condições meteorológicas da última safra, né? E a safra 2024, ela passou por um fenômeno de El Niño, que por consequência desse El Niño foi registrado temperaturas muito acima da média, alguns picos históricos das nossas estações, né? E por conta desse fenômeno, também algumas chuvas irregulares, porém chuvas distribuídas durante o período. Quando a gente fala da safra 2024, as chuvas em alguns momentos foram acima da média, outros abaixo, porém houve um armazenamento de água no solo. As plantas estavam nutridas de água. Só que diferentemente, as temperaturas muito altas e esses momentos de picos gerou estresse em momentos de grande importância para a formação do grão do café. Um exemplo disso é setembro, outubro, novembro, dezembro, que são momentos importantes para o crescimento do grão. E esse crescimento foi comprometido por conta desses picos. Por quê? A planta, em vez de gastar energia para crescer o grão do café, ela teve que gastar energia para passar esse momento de estresse térmico, né? Quando a gente muda
para 2024, os primeiros meses também foram de altas temperaturas, porém com chuva, janeiro, fevereiro, março, até final de março um bom volume de chuva. Só que essas temperaturas, esse estresse térmico, vieram em um momento de granação desses frutos. E esse momento é importante para definir o peso que esses grãos vão ter, então impacta diretamente na produção. Depois de março, abril, maio, junho e julho, não foi registrado volume significativo de chuvas, que é uma preocupação para a gente, porque em relação aos frutos da safra 2024, a janela de colheita diminuiu porque o fruto passou muito rápido de cereja para seco, Então isso reduziu essa janela de colheita e de frutos cereja. Em relação à safra de 2025, então ela começou em agosto de 2023, que é a fase de crescimento vegetativo. De forma geral, foi um bom desenvolvimento vegetativo, porém, por conta desses períodos, a planta está produzindo, ela tem que crescer e teve o estresse térmico, ela não cresceu tanto como deveria. Então, sim, houve um bom desenvolvimento, mas não quanto a gente previa, E a nossa grande preocupação para o momento é que as chuvas pararam em março, então está um longo período sem chuva. E esse longo período pode nos trazer consequência para a próxima safra. O agrometeorologista e engenheiro agrônomo Marco Antônio dos Santos falou sobre as previsões climáticas para a safra 2025 e de como se prevenir do Laninha. Realmente a Laninha vem vindo, É um ano que a gente vai ter o efeito da Laninha, então ela deve vir agora para a final agora do inverno e início da primavera, ou seja, entre setembro e outubro a Laninha já deve estar influenciando o clima, e isso trará chuvas mais regulares aqui para a cafeicultura, ou seja, para o sul de Minas Gerais ao longo da safra. Ela deve começar um pouquinho mais tarde, ou seja, mais para o final de setembro e ao longo do mês de outubro. Essas chuvas já deverão estar mais consolidadas, e a tendência é que não venha ocorrer longos períodos de estiagem como aconteceu no ano passado. Outro ponto positivo dessa safra são as temperaturas. Apesar de nós estamos tendo um inverno muito atípico, com temperaturas acima da média, mas a tendência é que a partir do mês de outubro, quando as chuvas chegarem de fato, as temperaturas fiquem um pouco abaixo da média. Lógico que não descartamos a possibilidade de que venha ocorrer uma ou outra semana com temperaturas mais elevadas, mas quando a gente olha um todo, ou seja, toda a primavera ou todo o verão, a tendência é de temperaturas mais brandas ou mais amenas. Isso vai dar melhores condições para o desenvolvimento dos cafezais para a safra 2025. E a Laninha que vem branda não vai prejudicar tanto o produtor como em outras ocasiões? Exatamente, é um ano com temperaturas mais amenas, chuvas mais regulares por conta dessa Laninha. Isso vai favorecer o produtor de café aqui da região. O professor Dr. José Donizete Alves, engenheiro agrônomo e professor de Fisiologia da Universidade Federal de Lavras, UFLA, falou sobre os impactos do clima adverso na fisiologia do café, fazendo também uma análise da safra 2024 e das perspectivas para 2025. O clima é ele que modula o crescimento e a produção da planta. Então a planta, ela responde às condições climáticas que lhe é imposta. Se o clima vai bem e você vai manejar bem a sua lavoura, certamente você vai ter sucesso no seu empreendimento. Agora, se o clima for mau e você negligenciar práticas que deveriam ter sido tomadas antes desse clima estragar por completo o desenvolvimento da sua lavoura, você vai também ter um desenvolvimento muito abaixo daquilo que você esperava. Eu queria que o senhor fizesse uma análise da safra 2024 e as perspectivas para 2025. A safra 2024, eu vou dividir aqui em duas etapas. A primeira etapa foi aquilo que nós imaginávamos que iria acontecer em dezembro de 2023. Nós viemos com lavouras bastante vigorosas, enfolhadas, estava todo mundo satisfeito, achando que nós íamos ter uma produção igual ou maior que 2020.
Mas aí o que aconteceu? Vieram as altas temperaturas logo depois de dezembro, janeiro e fevereiro, que coincidiram com o período de crescimento dos frutos, e isso pegou todo mundo desprevenido, porque ninguém esperava que essa temperatura fosse tão agressiva e fosse exercer um impacto tão profundo como ela exerceu nessa fase importante, que foi o crescimento do grão ou o crescimento da semente dentro do fruto. Nos fóruns que o senhor participa, o senhor está atento na cafeicultura, eu gostaria que o senhor falasse como que é a receptividade por parte do produtor. Lá na prática, essas informações todas, como que ela chega e como que ela é aplicada? Eu diria que o produtor ele fica ávido para receber esse tipo de informação, porque o produtor de café hoje, ele está muito tecnificado, ele tem muito conhecimento e cada dia que passa ele espera aumentar ainda mais o seu conhecimento. Então um evento como esse só vem a contribuir para que ele tome melhores decisões a respeito desses extremos climáticos aí que não vão parar por agora. Apesar do que foi falado aqui, que com a vinda da laninha, né? O clima vai ficar mais ameno, as chuvas vão ser mais espaçadas, a temperatura vai ser mais amena também. E isto aí é uma verdade para os próximos, talvez, 6, 10 meses. O que vai acontecer no ano que vem e o que vai acontecer em 2026, por exemplo, nós não sabemos. E nós não podemos esquecer que o café é uma planta que o que você fizer hoje vai refletir daqui 2 anos. Então, realmente, nós não podemos, como eu falei aqui na palestra, ficar deitado em berço esplêndido, achar que as coisas vão resolver por si só. As coisas só vão resolver com conhecimento, conhecimento e conhecimento. O vice-presidente da Cochupé, Oswaldo Baquião Filho, falou sobre a importância desse fórum, que na sua 6ª edição continua trazendo informações cruciais para orientar o cooperado na produção de café. Desde que a gente criou o fórum lá em 2019, o nosso pensamento já era de tratar um pouco com o nosso cooperado, com a comunidade que produz café, dos impactos dessas mudanças climáticas da nossa produção. O que a gente viu ao longo desses anos foi grandes mudanças nos nossos níveis de produtividade. Embora em 2020 a gente tenha tido uma das melhores produtividades registradas na nossa cafeicultura, mas antes disso e durante a formação desse grão da safra de 2020, a gente já tinha problema acontecendo que impactaria na safra de 2021. De lá até aqui, a gente viu as produtividades caírem muito. A gente tem visto um consumo mundial ainda em alta, o que é excelente. Eu acho que essa é talvez a grande notícia para nós cafeicultores, que essa produção mundial, o jovem tomando café, há uma necessidade de cada vez mais a gente aumentar a nossa produção e a gente tem tido bastante dificuldade. Então, antes do fórum, nos meses de abril e maio, a Cochupé teve nos temas dos dias de conhecimento 3 palestras de temas bastante atuais. Um dos temas que a gente levou foi de boas práticas da agricultura sustentável, que a gente falava bastante de como minimizar um pouco esses riscos climáticos. E hoje a gente está tratando aqui do cenário do que aconteceu com o clima e a temperatura nesses últimos 12 meses e tentando mostrar para o nosso cooperado o que esperar do ponto de vista de produção para 2025, o que é possível esperar para 2025 e, acima de tudo, mostrar para o cooperado que é preciso participar desse mercado, que é preciso, nesse momento, ter resiliência no que faz, ter bastante perseverança e saber que a cafeicultura ela tem altos e baixos, assim como o clima tem momentos de inconstância, como a gente viveu nesses últimos 4 anos. O presidente da Cochupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, enfatizou que eventos como esse são prioridade da cooperativa para dar o suporte necessário ao cooperado. A Cochupé, como uma cooperativa grande de café, ela tem que estar voltada para os problemas, para os desafios que eu sempre enfatizo da cafeicultura. Por sermos um país protagonista de café, e uma cooperativa também, ela tem que estar voltada em busca de trazer aqui conhecimento,
e uma evolução para os nossos produtores, para os nossos cooperados e, por que não dizer, de toda a cadeia do café. Aqui, neste fórum de clima de café, ele é importante para todos os segmentos da cafeicultura, né? Muito para o produtor, lógico, e foi criado com esse intuito. Porém, a cada ano que passa, nós estamos no 6º, nós sentimos que a relevância deste dia é muito importante, não só para a cooperativa, para os produtores, mas, como eu disse, para toda a cadeia. Por quê? A questão de intempéries climáticas vem acontecendo, isso nos últimos anos, isso é nítido, é claro, a sociedade toda mundial já se apercebeu disso, e o café não é diferente. Então, a cada ano que se passa, essa preocupação fica mais evidente. E, por outro lado, este momento também, quando eu falo cadeia, porque o mercado de café está muito atento os fatos que podem acontecer, como exemplo, as intempéries climáticas, que é isto tudo que está gerando hoje nós praticarmos preço de mercado nos patamares que estão, né? Um preço, se não muito bom, mas um bom preço. E aí todos voltam para ficar naquela ansiedade de saber como que será a condução do próximo ano. Eu saio otimista desse fórum aqui pela apresentação dos nossos professores. São professores muito capacitados, gabaritados no tema que exige. E diante da explanação deles, eu fico satisfeito, se tudo ocorrer, nós com certeza teremos um ano de 25 um pouco melhor. Como eu sempre digo, eu sou otimista no café. Somos resilientes, encontramos desafios, obstáculos, mas sempre nós temos superado esses desafios. Então, muito positivo o dia de hoje, fico muito satisfeito.